Olá, meu nome é Jonathan, eu faço parte do time de engenharia aqui da Nautilus. A gente vai falar um pouco hoje sobre todos os detalhes de funcionamento e de programação do novo gerador de cloro EasyChlor Home. O vídeo aqui no YouTube será dividido em capítulos, então você pode encontrar a parte que mais te interessa. O produto é destinado para piscinas residenciais de qualquer tamanho e porte, sendo possível inclusive até instalar mais de um equipamento em caso de necessidade, para garantir a quantidade correta de cloro. O equipamento ele funciona através de um processo chamado eletrólise. A eletrólise nada mais é do que a quebra das moléculas por corrente elétrica. Então o equipamento ele vai quebrar as moléculas de sal existentes na água da piscina, recombinando essas moléculas no cloro que vai fazer o tratamento e manter a sua água sempre saudável e cristalina. Nós temos 4 modelos desse produto que variam a sua capacidade entre 5, 10, 15 e 20 gramas por hora de capacidade de produção de cloro. E como funciona a aplicação do equipamento? É indicado que o equipamento funcione diariamente para garantir que o cloro seja mantido sempre no nível ideal para o tratamento da água da piscina. Ele possui um timer integrado, então através do equipamento você consegue fazer o controle e automatização da sua motobomba, então você consegue garantir diariamente o seu tempo de filtração e o tempo de geração de cloro de maneira 100% automática. Como a gente falou anteriormente, o equipamento para funcionar precisa que tenha uma quantidade ideal de sal dissolvida na água da sua piscina. Esse sal ele é um sal especial, tem que ser um sal 100% puro ali, livre de impurezas e de metais pesados para garantir a saúde tanto da água quanto do funcionamento do equipamento. E qual seria essa concentração ideal de sal? Hoje, para esse equipamento, o ideal é que seja 3 kg por metro cúbico de água, ou 3 kg para cada 1000 litros de água. Muitas pessoas têm dúvida se essa concentração de sal é muito alta, se vai ficar parecendo água do mar, algo do tipo. Essa concentração é próxima à concentração de sal que existe na nossa lágrima. Então a água não irrita os olhos, é uma concentração bem baixa de sal. Você pode dissolver 3 gramas de sal em 1 litro de água para saber qual é a sensação que você tem dessa salinidade dissolvida. Bom, e como funciona esse sal dissolvido na água? Esse sal ele fica lá para sempre, a concentração dele diminui conforme o tempo. Bom, o sal ele não volatiliza, ele não é uma substância que evapora, mas você tem a perda dessa concentração de sal com o passar do tempo, porque quando você faz uma retrolavagem, quando você tem um transbordo da piscina por uma questão de chuva, a própria entrada e saída de banhistas leva parte dessa concentração de sal embora. Então, a partir de um certo momento, você precisa fazer uma reposição desse sal. O próprio equipamento no seu display ele vai te informar quando está chegando próximo desse momento. A gente vai ver mais para frente aqui nas partes de programação. E aí você precisa fazer a reposição desse sal. Nós temos um kit de teste que ele vai te indicar qual é a concentração de sal que existe na sua piscina naquele momento, para você conseguir medir e saber qual é a quantidade faltante que você precisa repor ali. Essa quantidade não é a carga total que você fez da primeira vez, aqueles 3 kg para cada 1000 litros. Ela fica ali em torno de 20 a 30% dessa primeira carga, ou seja, em média você vai repor ali 1 kg para cada 1000 litros de água para poder voltar esse sal para a concentração ideal. E qual é o tempo mais ou menos ali estimado que você vai levar para ter que fazer uma reposição? Em média de 4 a 5 meses de uso da piscina. Então a cada 4 ou 5 meses o equipamento ele vai entrar ali na faixa de sal baixo e aí é o momento de você se programar para fazer essa reposição. Bom, vamos explicar um pouco agora sobre como funcionam as principais programações e funcionalidades do equipamento. Ao ligarmos o equipamento, a gente percebe que ele vem programado sempre no modo de funcionamento por fluxo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai trabalhar sempre que tiver passagem de água pelo equipamento. E como a gente sabe que o equipamento está configurado para trabalhar nesse modo? A gente olha aqui no canto inferior direito e percebe que está aparecendo somente o horário e não aparece escrito a sigla PRG. Então nesse caso significa que o equipamento está funcionando por fluxo. Esse é o modo de funcionamento tradicional, ele vai ficar escravo da motobomba, por assim dizer. Então sempre que a motobomba for acionada, caso o cliente já tenha uma automação, algo do tipo, o equipamento vai gerar cloro sempre que tiver fluxo de água passando por ele. Nós podemos, através das teclas mais e menos, aumentar ou diminuir a porcentagem de geração de cloro. Então essa porcentagem de geração de cloro ela pode variar aí de 0 até 100%.
sendo 100% o máximo de geração do equipamento e 0% quando você quer deixar o equipamento desligado sem gerar nenhum cloro. Dito isso, vamos entrar agora nos modos de programação, né? O equipamento ele tem a capacidade de automatizar a motobomba, o sistema de filtração da casa do cliente. Então você pode instalar ele de forma a controlar a motobomba. Então ele tem dois cabos ali, o cabo cinza e um cabo branco, que serve para fazer a ligação da motobomba. O esquema de ligação dessa motobomba tem no guia rápido, tem no manual. Caso precise, você pode acessar através do QR Code aqui na parte inferior do equipamento. E depois de fazer essa ligação elétrica, você precisa fazer a programação do timer do gerador para que o timer acione e desacione a motobomba na hora indicada. O que a gente tem de benefício quando a gente faz o uso do timer do equipamento, ao invés de usar um timer tradicional do mercado aí, né? O timer do equipamento, ele vai proteger a sua bomba de rodar seco ou de rodar ali com uma válvula de filtro numa posição incorreta, um registro fechado, algo do tipo. Então você não corre o risco de drenar uma piscina ou a bomba ficar lá rodando a seco, como a gente comentou, e vir a sofrer danos. Como o equipamento tem um sensor de fluxo no interior, se ele perceber que ele mandou ligar a bomba de modo automático e não teve fluxo de água passando pelo equipamento, ele vai desacionar a bomba ali e manter a bomba desligada até alguém ir lá e notar o que está acontecendo. Então você tem o benefício dessa bomba não rodar mais a seco. Então vamos lá agora fazer a programação. Para entrar no modo de programação, a gente vai apertar a tecla mais e menos por 2 segundos. Depois disso a gente solta. A primeira tela que vai aparecer é de controle manual da motobomba. Essa tela aqui, ela serve para você poder ligar ou desligar a motobomba para fazer alguma manutenção, fazer a aspiração da piscina, fazer o processo de retrolavagem. Então apertando o botão mais aqui você consegue ligar, ou apertando mais você consegue desligar a bomba. Então caso você vai fazer um processo ali de retrolavagem do filtro, você apertou a tecla mais e menos por 2 segundos, você já vai entrar nessa tela aqui e você consegue ligar e desligar a bomba para retrolavar. O que é importante de a gente saber? Nesse modo de operação aqui, o equipamento não tem a proteção do sensor de fluxo para a bomba, porque ele entende que você pode estar querendo fazer uma drenagem da piscina intencional, por aspiração ou pela própria retrolavagem do filtro. Então nesse modo aqui de operação, quando você manda ligar a bomba, se houver um registro fechado, a válvula na posição incorreta, algo desse tipo, o gerador vai mandar a bomba ligar e essa água ela vai seguir o caminho correto ali. Então aqui é um controle manual da motobomba para você poder ligar e desligar. Apertando o OK, a gente vai para a próxima tela. Essa próxima tela é o de acerto de data e hora. Quando a gente está nessa tela aqui, ela fica só por 10 segundos e aí ela vai esperar você tomar alguma atitude. Eu vou apertar aqui o sim, embora já venha de fábrica, né, com a data e a hora acertada. Apertando o sim, ele vai te abrir o menu para fazer a alteração dessa data e dessa hora. Então aqui com o botão mais, você pode navegar entre o horário, então você consegue escolher qual a hora que você quer acertar. Aqui é a hora de relógio mesmo, você vai colocar o horário atual. Caso nosso aqui são 11h55 agora, eu vou deixar no 11h55. Apertou o OK na 11, ele vai perguntar os minutos e aí é a mesma coisa. O botão mais ele vai te deixar selecionar o valor de minutos e o menos vai confirmar. Após disso ele vai te perguntar o dia, mês e o ano. Segue a mesma sistemática, o botão mais para variar o valor e o botão menos você vai usar para confirmar o valor de data e hora que você quer. Então vou confirmar aqui o mês, vou confirmar o ano. Ele vai pular para a próxima tela, que é a de programação do filtro. Aqui é o timer de filtração, é onde a gente vai fazer a programação da filtração. Então no caso aqui eu vou apertar a tecla sim para a gente poder ver como faz essa programação do timer. Então apertando a tecla sim, ele vai te perguntar que hora você deseja que o filtro ligue e que horas você deseja que o filtro desligue. Então eu vou colocar aqui um horário aí, por exemplo, das 6 ao meio-dia. Então você passou aqui 6 horas, o menos sempre confirma. Então vamos supor que por algum motivo eu tenha passado para 7 horas. É necessário dar a volta completa no relógio e voltar para 6. O botão menos ele sempre vai dar o confirmar, né? Então no caso aqui eu vou navegar novamente até chegar lá nas 6 horas da manhã de novo. Então aqui 6 horas da manhã eu vou dar um confirmar. Caso você deseje colocar 6h10, 6h30, 6h50, você tem aqui os minutos livres também. Com o botão mais você escolhe o minuto e com o botão menos você confirma. Eu vou confirmar aqui o 00, deixar 6 horas da manhã mesmo. E aí ele vai te perguntar que horas você deseja que o equipamento desligue. A gente pode colocar aqui o meio-dia, como a gente comentou. Então colocou meio-dia, você vai confirmar a hora, ele vai te perguntar um minuto, aí a mesma coisa, você seleciona o minuto que você deseja e confirma com o botão menos. Confirmando, o equipamento vai voltar automaticamente para a tela inicial.
Aqui no caso ele está fazendo uma leitura da motobomba, porque como a gente colocou das 6 ao meio-dia e agora são 11 alguma coisa, ele entende que essa bomba deveria estar ligada, ele está tentando ligar a bomba. Você consegue sair dessa tela apertando qualquer um dos botões a qualquer momento, ele vai voltar para a tela inicial. Então como a gente sabe que entrou na programação? Você olhando aqui, ó, você vê que tem o PRG, significa que você está no modo de programação. Então o equipamento aqui ele entrou no modo programação. Então aqui você precisou por algum motivo fazer um controle da motobomba mesmo com a programação ligada. Aquela mesma coisa, apertou o botão mais e menos por 2 segundos, ele vai te perguntar da bomba. Aqui mostra a bomba ligada, porque ele entende que é o horário de filtração que a gente programou no timer, era para a bomba estar ligada. Se você precisar desligar por algum motivo, você consegue desligar aqui. Então aqui ele vai te deixar controlar a bomba manual, independente do timer estar funcionando ou não. Esse menu ali se sobrepõe àquele do controle do timer, né? Então aqui você fez o que precisou fazer, você vai dar o OK, ele sempre vai voltar para o menu de acertar data e hora, você vai colocar que não, você está com a data e hora ajustada, e ele vai voltar para a tela de programar filtro. Aqui nessa tela a gente vai apertar o não. O importante é a gente saber que quando a gente aperta o não aqui, a gente não tira a programação do equipamento. Então eu vou apertar o não, vocês vão reparar aqui que o equipamento ele vai continuar mostrando o PRG aqui no cantinho. Então esse PRG, ele significa que o equipamento está no modo de funcionamento de programação por timer. Caso você queira desligar essa programação, aí você precisa ir lá, apertar os botões mais e menos por 2 segundos. Você vai pular o menu de controle manual da motobomba, vamos pular o menu de acerto de data e hora e vai chegar no menu de programação do filtro. Aqui a gente vai apertar e segurar o botão menos por 10 segundos. O equipamento ele vai começar uma contagem regressiva aqui em cima. E aí após essa contagem regressiva de 10 segundos acabar, você vai ter retirado a programação. Então vou apertar o botão menos aqui por 10 segundos. A gente vai ver que começa a contagem regressiva. E no fim dessa contagem vai aparecer 3 asteriscos, que significa que a programação ela foi desfeita. Então ao soltar o botão menos, você vai voltar para a tela inicial. Vai reparar que aqui é onde está a data e a hora, parou de aparecer aquele PRG, então ele voltou para o modo de programação por fluxo, e essas são as alterações que você pode fazer aí no equipamento.